pessoa apresenta intolerância ao glúten, ela é diagnosticada com a doença celíaca. O organismo ele tem dificuldade para absorver os nutrientes e vitaminas dos alimentos, mas o diagnóstico só aparece depois de muito sofrimento. Hoje, no Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Celíaca, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios o gastro Dr. Clóvis Kuwahara, que vai trazer mais informações. Dr. Clóvis, é um prazer recebê-lo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Dr. Clóvis é o meu gastroenterologista que hoje vai aqui falar com a gente. Obrigada por ter vindo, quero agradecer a PUC e a Ju. Obrigada a vocês também, tá? Quando a gente fala de celíaco, exatamente o que é? Eu falei, mas é muito sutil. O que é a doença celíaca? É uma doença que a gente chama de doença autoimune, que a pessoa gera uma reação contra o glúten, né? Agora, o que é o glúten? É o elemento que a gente encontra em alguns alimentos, como trigo, centeio, cevada e aveia, que daí no mecanismo de digestão, esse glúten ele acaba se expondo e vai penetrando na mucosa intestinal. Isso gera uma reação que faz com que hajam várias feridinhas, machucadinhos lá no intestino e por conta disso começam os sintomas. Ah, chega a ter ferida? Sim, começa a ter lesões, normalmente microscópicas, né? Mas isso faz com que o mecanismo, por exemplo, de absorção de nutrientes, de alimentos, fique comprometido. Por conta disso, o paciente vai ter dor, vai ter diarreia. Se forem crianças, onde é a maior prevalência, pode ter déficit de crescimento, de desenvolvimento, né? Então, por isso que é uma doença bastante importante, bastante séria, precisa ser devidamente diagnosticada. Olha só, gente, aí na tela para você os principais sintomas, tá, da doença celíaca. Então, diarreia ou a prisão de ventre, também pode vir um ou outro. Perda de peso, anemia, aquela sensação de estufamento, cólica, um desconforto abdominal. E isso é só os sintomas, porque na verdade isso pode ficar ainda pior. Exatamente, porque não é uma doença localizada apenas no intestino. Isso que é o grande problema. Ela pode comprometer outros órgãos. Por exemplo, em crianças, ele tem uma relação muito grande com diabetes insulino-dependente. Então, crianças que têm diabetes insulino-dependente podem ter doença celíaca e vice-versa, né? Outras doenças de tireoide, como tireoidite de Hashimoto, também pode ser decorrente da doença celíaca. Até algumas doenças mais graves, como linfoma e até mesmo câncer de intestino, aumenta a incidência dentre os celíacos ou de quem tem a doença celíaca e não cuida adequadamente. Você tem alguma dúvida sobre isso? Você suspeita que talvez você tenha? Manda um WhatsApp para cá, 43 999 520380. Manda aqui sua pergunta para o Dr. Clóvis. Dr. Clóvis, como que a gente descobre se a gente é celíaco ou não? Isso tem que investigar. O problema dos sintomas da doença celíaca, elas são comuns para várias outras afecções gastrointestinais. Então, gastrites, problemas intestinais também vão ter esses sintomas. Então, síndrome do intestino irritável. Exato, gastrite, intestino irritável, até mesmo doenças mais graves, como doença de Crohn, até mesmo retocolite ulcerativa, podem trazer esses mesmos sintomas. Então, a gente tem que, o médico, no caso, gastroenterologista, ele tem que pensar nessa possibilidade. Até algum tempo atrás, era um diagnóstico muito pouco procurado. A gente não pensava muito nisso. Agora, por conta do aumento da sua incidência, hoje já faz parte do nosso diagnóstico, ou seja, a gente tem um quadro semelhante a esse que a gente viu na tela, então a gente vai investigar uma gastrite, intestino irritável, mas também a doença celíaca, porque ela pode cometer desde crianças até adultos, até idosos. Então não tem idade para isso aparecer. Mas a pessoa já pode nascer com ser celíaco desde o nascimento? Então, ou ela desenvolve a doença? Então ela tem o aspecto genético que aumenta... Uma predisposição. Exatamente. E daí então vão ter fatores gatilho que vão desencadear a doença. Então pode começar, por exemplo, depois de um quadro infeccioso agudo, uma gastroenterocolites, alguma coisa que muda na rotina da pessoa. Então, pode desenvolver desde criancinha, então tem casos de crianças de meses com doença celíaca, ou então pode acontecer com pacientes com 40 anos de idade. Eu tive paciente meu com 38 que descobriu que tinha doença celíaca e nunca... Viveu a vida inteira comendo muito pãozinho, muita massa, e depois que descobriu. Exato. A questão é que hoje tudo tem glúten, né, doutor? Sim. Porque a gente pensa assim, glúten, o que é glúten? É o pão, é a massa, né? Então é o espaguete, é o macarrão que a gente come, a lasanha, vou fazer uma panqueca. Mas não é só isso que tem glúten. Onde mais a gente encontra o glúten, doutor Clóvis? Olha, a gente sabe que a farinha branca é a principal fonte, mas a gente vai pegar vários alimentos, vão ter alguns elementos que têm glúten. Então, por exemplo, a salsicha. A salsicha tem glúten, né? Algumas apresentações de linguiça, de embutidos, têm glúten, porque eles usam, às vezes, até o trigo, a farinha, justamente para dar uma... liga. Só que daí a pessoa, às vezes, não fica sabendo. Por conta disso, é que há a determinação de que haja
o aviso nas embalagens, nos rótulos, que tem ou não contém glúten. Então, às vezes, se você pega uma coisa assim, uma carne, uma almôndega, daí tá lá, contém glúten. Olha né? só. Então, por conta disso, né? E até chocolates, produtos industrializados no geral, né? Exatamente, tem glúten. porque o glúten ele traz uma espécie de liga. Para quem faz pão sabe muito bem que o glúten é muito importante para que o pão cresça, tenha toda aquela consistência, né? Sem o glúten não consegue esse padrão. Por isso que é tão difícil fazer pães sem glúten. Nossa, descobri uma fornecedora boa. Diego sabe muito bem, né, Diego? De um pão sem glúten, lactose, molinho, fofinho, gostoso. Depois eu passo aqui o contato aqui para vocês. Tô adorando. Ô, gente, uma coisa muito importante a gente dizer é que quem realmente é celíaco, teve diagnóstico, você tem a doença celíaca, não pode comer um alimento nem que teve contato. A gente chama de contaminação cruzada. De repente, você vai fazer a comida para um filho que não é celíaco, no mesmo lugar que você vai fazer para o filho que é celíaco. Então, você cortou um pão com glúten para um, vou pegar a mesma faca e vou cortar o pão sem glúten para outro. Não pode. A gente tem formas assim de apresentação mais graves, então tem crianças principalmente em que a gente tem que trocar as panelas, facas, talheres, né, para que a gente não haja essa contaminação cruzada. No entanto, existem muitos casos onde tem pacientes que têm um certo grau de tolerância. Então, existem graus então exatamente. de celíaco. E por causa disso mesmo que é difícil fazer o diagnóstico. Tem gente que vive a vida toda achando que tem gastrite, mas tem doença celíaca e acaba acostumando com esses sintomas e ela não atinge uma gravidade tão grande e vai deixando esse diagnóstico de lado. Gente, o doutor me pediu tanto exame. Pergunta se eu fiz, doutor. Não, eu não fiz nenhum. Eu vou voltar, você vai pedir tudo de novo, eu vou fazer, porque até hoje eu não sei se eu tenho a doença celíaca. Ai, meu Deus do céu. Ó, a Ana Flávia mandou para nós um depoimento sobre como ela descobriu a doença celíaca. Ela também conta da dificuldade que um celíaco passa em relação à alimentação fora de casa. Oi, Sara, tudo bom? Meu nome é Ana Flávia Sardumade, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho de como que foi meu diagnóstico da doença celíaca e como é a minha vida depois dele. O meu diagnóstico ele aconteceu ano passado, quando eu comecei com uma diarreia mais constante, cheguei a perder 8 quilos e aí meu médico solicitou uma biópsia de celíaca. Depois disso a gente faz uma mudança completa, retira o glúten completamente e qualquer alimento possível de contaminação cruzada pelo glúten. Assim, receber esse diagnóstico não é uma coisa fácil. A gente faz uma mudança completa na nossa vida. Assim, eu agora acostumada a comer em restaurantes, a sair para comer com os amigos, comer na casa deles, e isso hoje já não é mais possível. E acho que isso é uma das maiores dificuldades para nós celíacos, é o não poder comer fora. Existem pouquíssimos restaurantes para celíacos, assim, aqui no Brasil. Mas, assim, o diagnóstico é difícil, a doença é difícil, mas ela também não é impossível. Saio com a minha marmitinha, não perdi o convívio com as pessoas e também eu tenho uma rede de apoio. A minha família, meus amigos, meu marido que faz de tudo para tornar essa doença mais fácil. E é isso. Um beijo para todo mundo aí. Obrigada, beijo, querida. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? A questão social, o sair, porque a gente tem esse hábito, né, de sair na casa dos amigos para comer ou no restaurante. Aí já fica mais difícil. Exatamente. Então, e o problema, muitas vezes, é que o pessoal acha que isso é frescura. Eu não posso comer glúten e acha que é a frescura da pessoa. Na verdade, não. Realmente, isso é uma coisa séria. E mesmo os restaurantes, eles deveriam ter assim, um cuidado maior quanto a isso. Então, fornecer uma alimentação sem glúten, um local específico, em especial, né? Então, e os amigos têm que ajudar. Tem que ajudar. É o que ela falou, é rede de apoio. Eu lembro que aqui, na verdade, essa questão do celíaco no Brasil, há pouco tempo que a gente tem restaurantes específicos e ainda é muito difícil. Sim. Eu acho que faz uns 15 anos que eu fui para a Europa e tinha, nossa, padaria Selicioso, todos os doces sem glúten, não sei o quê. Tu falava, gente, olha quanta opção aqui. No Brasil é tão difícil, as pessoas sofrem realmente. Vai criança pequenininha, vai no aniversário, mas ele é celíaco, leva a marmitinha com salgadinhos, com bolinho, porque não pode comer.
não é fácil. Não é fácil mesmo. Ele, Dr. Clóvis Masato Kuwahara, que está ao vivo aqui com a gente, falando sobre a doença celíaca. Mas não são só os celíacos que sofrem com o glúten, né? Exato. Quem não tem essa doença, não foi diagnosticado, pode sofrer também com excesso do glúten? Exatamente. Então, o grande problema atualmente é que o pessoal come muito glúten. Então, assim, de manhã um pãozinho, no almoço é um macarrão, à noite uma pizza, e esse é o dia da pessoa, né? Mas a gente sabe que o glúten, quando é em excesso, ele realmente tem um mecanismo digestivo que é meio inflamatório. Então, para alguns pacientes, realmente traz algumas dificuldades. Então, tem pessoas que têm intestino irritável, reduzir o glúten melhora, né? Tem essa história de autismo que parece que alguns aspectos relacionados à dieta podem ajudar, inclusive redução do glúten, mas não necessariamente precisa abolir o uso do glúten. Tem um estudo americano que foi de uns 5 anos atrás, em que mostrou pessoas que não tinham necessidade de tirar o glúten, tiraram completamente e acompanharam esses pacientes e viram que eles tinham um aumento de risco de algumas outras doenças. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, o glúten deve ser consumido equilibradamente, desde que consuma adequadamente fibras, verduras, legumes, cereais, frutas. Aí é interessante. Então, é equilíbrio, não pode ser exagero. Tudo equilíbrio. E uma coisa muito importante a gente dizer, falando do pão, né, que a gente coloca o pão só como um vilão. Na verdade, o pão que a gente come hoje, esse pão industrializado, é muito diferente daquele pão de fermentação natural que a gente fazia, que hoje em dia também está super em alta, muita gente fazendo. Porque até o glúten age de maneira diferente. Exatamente. Há diferenças, por exemplo, da farinha brasileira e da farinha europeia. Então, a gente vê casos de pacientes celíacos que tiveram oportunidade de ir para a Europa e acabaram consumindo pães lá e tiveram uma reação menor do que aqui, porque há uma diferença dos trigos, do trigo brasileiro, do trigo europeu. Até isso pode fazer diferença, né? Gente, a questão é equilíbrio. Equilíbrio é tudo nessa vida. É um dia muito importante, a gente não podia deixar de falar sobre esse Dia Mundial da Conscientização da Doença Celíaca, que é essa doença causada pelo trigo. A gente recebeu ao vivo o Dr. Clóvis Masato Kuwahara, que é professor também da PUC. Mandar um beijo pra Ju, beijo pra você. Dr. Clóvis, obrigada, foi um prazer recebê-lo. Eu prometo que eu preciso ir lá. Eu vou... Gente, olha, mas faz o quê, uns 2 anos que eu fui? Acho que é por aí, mais ou menos. Meu Deus do céu, você tá igualzinho a mim? Marca, não vai? Do médico pede exame, você não faz? Fala nada. Obrigada, viu? Nada,